Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, neste vídeo agora eu vou fazer uma revisão dos pontos principais a respeito dos conceitos modernos de acidez e basicidade, tudo bem? A gente viu então três conceitos de acidez e basicidade. A gente viu o conceito de acidez e basicidade de Arrhenius, né? A gente só relembrou, né? Vocês já tinham visto lá em inorgânica, né? Onde um ácido de Arrhenius é aquele cara que quando em água ele ioniza e forma H+, uma base é aquele cara que quando em água dissocia e libera OH-, tudo bem? Ou com um único tipo de ânion ou íon H-, tá? Então, perceba que no caso de Arrhenius você tem uma necessidade de estar em água, né? E de você ter um ácido que libera o seu H+, e uma base que libera o OH-. E aí que está o ponto que quando a gente passa para os compostos orgânicos, esse conceito de Arrhenius começa a falhar, tudo bem? E aí que a gente lança a mão? A gente lança a mão do nosso primeiro conceito moderno de acidez e basicidade, que é o de Bronsted-Lowry. Tá? Já o conceito de Bronsted-Lowry é um pouquinho mais abrangente, tá? Onde um ácido de Bronsted-Lowry é somente uma espécie que forma H+, ou que doa H+, tudo bem? Então perceba que não há mais a necessidade de estar em água. Então uma espécie que doa H+. E uma base? Uma base de Bronsted-Lowry é toda espécie que recebe esse H+. É por isso que essa teoria aqui, ou esse conceito é chamado de teoria protônica. Por que teoria protônica? Porque eu só envolvo transferência de prótons, né? ou transferência de H+, tudo bem? Então, o que é importante aqui, não só aqui de Bronsted-Lowry, como de Lewis, que a gente vai falar logo adiante, é você saber identificar quem é o ácido e quem é a base, tudo bem? Então vamos lá. Quando eu pegar aqui, por exemplo, né, vamos ver, nosso ácido clorídrico, né, foi o mesmo exemplo que eu dei em aula, mais H2O, né, e daqui eu vou formar nosso H3O+, mais nosso Cl-. Agora compara, para ficar fácil de você identificar, compara uma situação antes e uma situação depois. Veja a sua molécula antes e depois e veja se ela perdeu H ou se ela ganhou H. Aí fica fácil você conseguir identificar quem é o ácido e quem é a base. Tá? Então, se você for dar uma olhada, o seu Cl, né, se você for olhar antes e depois, o seu Cl perdeu o hidrogênio. E aí você lembra que, segundo Bronsted-Lowry, aquele cara que perde o seu hidrogênio, né, é o seu ácido. Né? Então, está aqui o seu ácido. Né? E se você for olhar para a sua água ganhou hidrogênio, não ganhou? Então significa que a sua água vai agir como uma base. Tudo bem? E aí você vai formar dois caras que são muito interessantes, que é o nosso ácido conjugado, né? E a sua base conjugada. Tudo bem? Por que isso? Porque agora esse cara aqui pode perder esse hidrogênio, então ele pode agir como um ácido, e esse cara aqui pode capturar de novo o seu hidrogênio e pode agir como uma base. Tudo bem? E aí, só relembrando o conceito, que quanto mais forte for esse ácido, mais fraca é a base conjugada. Lembra que são inversamente proporcionais. Quanto mais forte esse cara, mais fraca é a base conjugada. Pelo contrário, quanto mais fraco for o ácido, mais forte é a base conjugada. Beleza? Então, eu sempre vou atrelar um ácido com uma base conjugada e uma base com um ácido conjugado. Eu sempre vou atrelar esses dois, beleza? Então significa que nesse cara aqui eu vou ter dois ácidos, né? Um ácido aqui e um ácido conjugado, e duas bases, que é uma base e uma base conjugada. Tudo bem? Fica fácil da gente conseguir identificar, só para dar esse primeiro exemplo, tá? E aí nós passamos para um outro conceito de acidez e basicidade, que é o conceito moderno de acidez e basicidade de Lewis, que também é chamada de teoria eletrônica. Vou colocar aqui, teoria eletrônica. Por que teoria eletrônica? Porque agora o que eu vou visar é justamente os elétrons. Agora, segundo Lewis, um ácido é toda espécie que recebe par de elétrons e uma base é toda espécie que doa, né, um par de elétrons, tudo bem? Agora, eu não preciso estar em água, eu não preciso liberar hidrogênio, não preciso ganhar OH, nem hidrogênio, não preciso formar OH, não importa. Agora, se eu vou olhar para os meus elétrons, tudo bem? Doei elétrons, eu sou uma espécie rica em elétrons? Sou, então eu vou doar, vou ceder esses meus elétrons, né, vou coordenar com esses meus elétrons, e a outra espécie, né, que vai ser coordenada, que vai receber esse par de elétrons, é o nosso ácido. Quer ver? Então, olha só. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo que eu dei em aula,
que é o nosso AlCl3, né, mais o nosso Cl-, né, formando o nosso complexo aqui, que é o nosso AlCl4. Né? Aí você olha assim, pô, não tem hidrogênio, não tem OH, como é que eu vou saber que é um A? Aí que você vai olhar do ponto de vista de Lewis. Olha só, se eu pego aqui meu AlCl3, né, esse cara aqui recebeu elétrons ou doou elétrons? Como é que eu vou saber disso? O que você vai saber disso é você tentar identificar quem é a sua espécie que é um pouco mais rica em elétrons e quem é a sua espécie que é um pouquinho mais deficiente em elétrons. Tudo bem? É isso que você vai fazer. Então, olha só, perceba que esse meu cloreto aqui, né, ele está com uma carguinha negativa. Não é? Então significa que ele é um ânion. Né? Então ele é uma espécie que está rica em elétrons. Né? Tem uma carga negativa aí, está com elétrons sobrando. Então o que vai acontecer aqui? Vai rolar uma coordenação com esse alumínio aqui. Sendo que esse alumínio aqui ele tem uma densidade de carga positiva. Por quê? Por que ele tem? Porque o cloro ele é muito eletronegativo, não é? Já se o cloro é muito eletronegativo, ele deixa o alumínio mais positivo. E, consequentemente, esse cara aqui vai ser o nosso ácido de Lewis. Né? E esse cara aqui vai ser minha base de Lewis. Tudo bem? Então esse aqui é meu ácido de Lewis, esse aqui é minha base de Lewis, é fácil de identificar só para quem tem essa carga negativa, tudo bem? Ou no caso, se eu tiver, por exemplo, amônia, né? A amônia aqui é uma clássica base de Lewis, né? Por quê? Porque você tem esse par de elétrons aqui muito bem disponível, né? Para fazer uma coordenação, então é assim que você vai identificar um ácido e uma base de Lewis. Então, de novo, a respeito dos conceitos modernos de acidez e basicidade, eu quero muito, muito mesmo que vocês consigam, em uma equação química, saber identificar quem é o ácido e quem é a base de Bronsted-Lowry ou de Lewis. Tudo bem? Então, beleza. Galera, olha só. Um último ponto aqui que eu quero revisar, né, é o nosso efeito indutivo. Vamos lá. Esse efeito indutivo. Quando eu falar de efeito indutivo, é o efeito que determinados átomos vão ter para aumentar, né, ou diminuir a acidez de um determinado composto. Tá? E aí, quando eu estiver falando desse efeito indutivo, eu quero que vocês lembrem de cara do nosso ácido carboxílico. Tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, o nosso ácido carboxílico, né, que é esse cara aqui, o que vai ser modificado é a cadeia carbônica que está para cá. Tudo bem? E aí, se eu for comparar, por exemplo, né, esses caras aqui, ó. Vou pegar aqui. Né? Então eu tenho aqui eu não tenho nada, aqui eu vou colocar um átomo de cloro, aqui eu vou colocar 3 átomos de cloro e aqui eu vou colocar 3 átomos de flúor. Tá? O que eu quero que vocês vejam aqui? Eu quero que vocês vejam aqui, né? Que você tem o composto 1, o composto 2, o composto 3, e nós temos o composto 4. Quem é o mais ácido desses caras aqui? Olha, vamos lá. Quando eu tiver esse meu ácido carboxílico aqui, obviamente, como o próprio nome diz, ele já é um ácido. Tudo bem? Quando eu coloco um átomo que ele é muito eletronegativo, tipo cloro, né? O que vai acontecer? O cloro ele vai puxar a nossa densidade eletrônica. E o efeito dele puxar essa densidade eletrônica é você enfraquecer essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio e, consequentemente, fica mais fácil do hidrogênio sair. Tudo bem? E quanto mais fácil do hidrogênio sair, mais ácido é seu composto. E aí eu quero também que você lembre daquela série de eletronegatividade, né? Que eu fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Né? Sendo que o flúor nessa história é o mais eletronegativo. Né? E olha o cloro aqui, ele é um dos mais eletronegativos, tudo bem? Então, esse efeito indutivo do cloro tem o efeito de aumentar a acidez. E se eu aumentar o número de cloros? Ainda vou aumentar mais a minha acidez. Por quê? Porque o efeito indutivo vai ser muito maior. Né? Eu vou puxar muito mais a minha densidade eletrônica, enfraquecendo mais ainda essa ligação. Mas observe que daqui do composto 3 para o composto 4, eu troquei de cloro para flúor. Tudo bem? E quando eu troquei de cloro para flúor, significa que o flúor ele é mais eletronegativo, não é? Então esse efeito indutivo vai ser ainda maior. Então significa que esse composto 4 aqui é o mais ácido deles. Tudo bem? Então esse cara aqui, que é o ácido, né,
trifluoretanoico, né? Trifluoretanoico é o nosso ácido mais forte, tudo bem? E aí fica atento para o nome também, né? Que é ácido tricloroetanoico, ácido cloroetanoico, nosso ácido etanoico, tá? Então ele pode ser pelo nome também, beleza? E aí o último ponto para a gente terminar a nossa revisão é só quando não tiver átomos eletronegativos, né? Então quando eu for comparar acidez, que você vai olhar se tem átomos eletronegativos. Tem, então vai ser mais ácido. E aí você olha para o número, né? Se eu tiver muito mais átomos eletronegativos, eu vou ficar mais ácido. E se quanto mais eletronegativos forem esses átomos, mais ácido ainda eu vou ser. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês observem, tá? E aí com relação à nossa cadeia carbônica, só para a gente terminar, né? Eu quero que vocês lembrem que quanto maior a cadeia carbônica, menos ácido vai ser o composto. Né? Por quê? Se eu for comparar aqui composto 1 e composto 2. Porque essa cadeia carbônica tem um efeito de doação de elétrons. Né? Então se você você tem uma doação de densidade eletrônica, aliás. Quando você tem uma doação de densidade eletrônica, você na verdade fortalece essa ligação, você fica menos ácido. Agora quando sua cadeia carbônica é menor, esse efeito de doação de densidade eletrônica é menor, essa ligação fica mais fraca, então o composto 2 é mais ácido, tudo bem? Então essa é uma revisão rápida, só para a gente lembrar dos pontos principais a respeito dos nossos conceitos de acidez e basicidade e do nosso efeito indutivo, tudo bem? Muito obrigado, façam todos uma excelente prova e até a próxima aula.